E aí, galera, tudo bem? Vamos continuar aqui então. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho a respeito da perspectiva de avaliação, potencialidades e alcance da oralidade em práticas avaliativas nas aulas de matemática. Então, nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho da minha fundamentação teórica, que eu trabalho nessa pesquisa, né? Eu trouxe algumas referências aqui muito relevantes para a minha pesquisa e eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouco então de avaliação propriamente e também de potencialidades e alcances que eu procuro, né, dentro dessa minha pesquisa encontrar através das configurações desenvolvidas em sala de aula e, e da análise feita baseada nessa fundamentação teórica, então, tá bom? Então, pessoal, quero falar sobre avaliação no ambiente escolar e eu trouxe um trechinho da minha dissertação aqui que diz assim, ó: frequentemente o termo avaliação ele vem caracterizado como um momento de se atribuir uma nota pelo que o aluno sabe ou não do conteúdo ministrado pelo professor. Essa ideia de atribuição de valor mediante algum critério que o próprio professor estabelece é o que a gente conhece como avaliação com caráter somativo, que é o tradicional que a gente está acostumado nas escolas, onde a gente, no final de um período, no final de um trimestre, de um bimestre, né, ou mensal, a gente tem aquele dia de prova, a gente anuncia para o nosso aluno, olha, se prepare para a prova, estuda esse tópico que eu quero avaliar se você sabe, né? Esse caráter é um caráter somativo. Mais tímido que ele, onde aparece mais raramente, com menor frequência, vem a avaliação com caráter formativo, que não se preocupa em uma atribuição de nota. Ela vem preocupada em estar a serviço da aprendizagem do aluno e do ensino pelo professor. Então, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa avaliação formativa. E eu venho falar isso na minha pesquisa. Eu realizei algumas práticas avaliativas totalmente com caráter formativo. Em algumas eu trabalhei também com caráter somativo. E eu quero mostrar para você no decorrer desses vídeos que você vai acompanhar como que eu fiz, como que eu trabalhei dentro dessa ideia de avaliação com caráter formativo e somativo. Tá legal? E pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o tão temido dia da prova. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês que estão aí ouvindo já devem ter passado por aquele momento de tensão, ou conhece alguém que travou, deu branco no dia da prova. Porque o dia da prova ele traz um peso, uma carga tão grande para o aluno, pelo menos para mim acontecia muito isso, porque eu tinha que mostrar tudo o que eu aprendi naquele período, naquele único momento. Então, o dia da prova ele não está muito preocupado com o teu emocional, com o que você aprendeu durante todo o percurso, a construção, na verdade, de todo o seu conhecimento, todo o trajeto. Baseado em algumas perguntas, a gente tem que mostrar aquilo que a gente sabe, né? E é isso que é o dia da prova. Tão temido o dia da prova, ele acaba resultando o que estava sendo mostrado naquela imagem ali. Alguns alunos tensos, frustrados, e na verdade, até como eu coloco na minha dissertação, ele deve ser um momento de fôlego na escalada, não é? Para depois fazer uma retomada. Então é aquele momento para refletir um pouco. A prática avaliativa é isso, é refletir um pouco sobre como está sendo esse processo, esse caminho em direção ao conhecimento. É isso que eu penso. Eu trouxe aqui uma crítica de Barlow a respeito desse dia da prova, de o aluno ter que mostrar que sabe ou não sabe. Ó, o aluno devia aprender isso. Ele aprendeu plenamente, parcialmente ou não aprendeu? Essa crítica que ele faz a respeito desse modo tradicional de avaliação, na verdade, é para a gente refletir um pouco se a gente não está deixando todo o processo, perdendo, na verdade, a oportunidade de acompanhar o processo do aluno de construção de conhecimento e se preocupando só com aquela uma hora em que ele tem que mostrar o que ele sabe naquela uma hora, sem se preocupar com qualquer outro fator. Não é verdade? A avaliação deve ser entendida como um processo único e contínuo. Buriasco Ferreira, Ciane, 2009. Então, é isso que hoje eu entendo. Hoje eu entendo que a avaliação ela deve ser entendida como um processo único. Todo dia o aluno ele está sendo avaliado. Quando o professor ele coloca uma prática avaliativa, um problema, uma tarefa em sala de aula,
Esse é o momento do professor avaliar o que o aluno está conseguindo fazer, o que ele está deixando, o que ele conseguiu entender da matéria, do conteúdo aplicado em sala de aula, e assim ele regular o seu ensino, né? Assim ele ter um guia de como ele vai trabalhar daqui para frente. Então, é bom que a gente pense um pouquinho a respeito do dia da prova. Fica aí minha recomendação para que você reflita um pouco. Como que você tem avaliado o seu aluno? Como que nós temos? Hoje eu penso muito dessa maneira. Eu até falo para minha orientadora muitas vezes que eu aproveito cada minuto que o aluno fala. Eu peço para eles falarem e eu verifico ali o que ele falou. O aluno muitas vezes, durante as aulas, ele mostra muito bem o que ele sabe. E às vezes naquele momento da prova acaba acontecendo alguma coisa, dá um branco devido ao tão temido dia da prova, ele fica tenso. Quantos de vocês já não ouviram que alunos, professor, deu branco na hora da prova? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre como nós temos avaliado os nossos alunos. Então, pessoal, falar também sobre avaliação como reguladora do processo de ensino e aprendizagem. E é assim que eu trago na minha pesquisa, essa é a ideia da avaliação como reguladora do processo de ensino e aprendizagem. Entender a avaliação como oportunidade de aprendizagem implica, entre outras coisas, entender que avaliação, ensino e aprendizagem estão interligados. E, nesse sentido, a avaliação está a serviço dos demais processos. A avaliação ela serve para mostrar para a gente, durante todo um processo, todo um período, se o aluno está tendo um desenvolvimento, o que ele tem acertado, o que ele tem errado, para regular o nosso ensino, para a gente saber aonde que eu posso ir com o meu aluno, o que eu preciso retomar com ele. Então a gente tem que pensar um pouquinho na avaliação como reguladora do processo de ensino e aprendizagem, onde o principal ponto nessa história toda é a aprendizagem do nosso aluno, não é verdade? E a avaliação deve estar a serviço da aprendizagem. A avaliação oportuniza momentos de reflexão tanto para o aluno quanto para o professor. Para o professor, para que regule seu processo de ensino. O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Que caminho que eu vou seguir com esse aluno? E ele intervenha ao nosso aluno, para que regule seu próprio processo de aprendizagem. Mendes 2014. Então, a avaliação ela deve estar a serviço da aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno, certo? E falando um pouco então agora, pessoal, sobre oralidade em contexto escolar, principalmente voltada nas aulas de matemática, eu trouxe aqui que entende-se que uma prática avaliativa por meio da oralidade é aquela em que a resposta do aluno à tarefa avaliativa envolve o verbal. É interessante que a gente pense sobre práticas avaliativas por meio da oralidade, não pensando que é uma prova exclusivamente oral. Não é isso. Eu não vou falar na minha pesquisa de provas orais que eu apliquei com meus alunos, um questionário totalmente onde ele não fez uso de nenhum outro recurso, não. Até por sinal, eu coloco lá na minha dissertação que a gente usa a oralidade como secundária. Por quê? Porque o aluno ele vai ter trabalhos manuais, que eu fiz algumas configurações onde ele tinha que trabalhar com sólidos geométricos, ou também trabalhei com o aluno expondo conteúdo no quadro e falando, dialogando em sala de aula. Então é interessante que a gente tenha que essa ideia de prática avaliativa por meio da oralidade não é exclusivamente oral, mas que envolve o verbal, envolve a comunicação, o diálogo, a interação entre os alunos no momento dessa prática avaliativa. E é interessante também pensar que a gente não vê muito isso. A gente não avalia muito o que o nosso aluno está falando. A gente não analisa muito bem, a gente não para pensar sobre o que ele falou, que muitas vezes é relevante dentro da construção do conhecimento. A gente espera para poder atribuir uma nota àquele dia da prova que a gente falou agora mesmo, né? A aparente raridade da prova oral é surpreendente. E prova oral aqui eu até abro um parênteses, mas não somente a prova oral, as práticas avaliativas por meio da oralidade, né? Dadas as suas muitas vantagens. Coloquei como uma referência ali para vocês também. Então, é raro a gente perceber que o professor vai fazer uma prática avaliativa que vai envolver a oralidade, o professor de matemática, vai falar para um aluno explicar uma questão e, baseado naquilo, ele vai regular os processos de ensino e de aprendizagem. Geralmente, o que a gente está acostumado a ver é o dia da prova, é uma prova tradicional, onde o aluno vai ter que escrever
marca X, resolver. E a ideia dessa minha pesquisa vem um pouco mostrar um pouco mais a respeito dessa forma de avaliar o aluno, diferente da tradicional, onde o aluno vai poder ter uma interação melhor com os colegas, com o professor, e através do verbal, o professor ir percebendo sua evolução, seu crescimento, fazendo intervenções para que o aluno possa ainda melhorar ainda mais a sua aprendizagem. E eu venho buscar nessa pesquisa, pessoal, potencialidades que a oralidade pode trazer dentro de práticas avaliativas em aulas de matemática. Essa é a ideia da minha pesquisa. Então, dentro das diferentes configurações e desenvolvimento dessas práticas em sala de aula, né, em diversas turmas aí envolvidas no decorrer desses últimos anos, eu procuro, então, essas potencialidades, e eu trouxe nesse primeiro slide de potencialidades algumas que esses três autores, Huxham, Campbell e Westwood, 2012, trazem a respeito de potencialidades. Desenvolvem habilidade de comunicação verbal. É muito claro isso quando o aluno começa a se expressar melhor no decorrer das práticas, irem avançando. Promovem a autenticidade ao se expressar, tendem a ser mais inclusivas. Isso eu consegui perceber durante as minhas práticas, eu relato isso na minha dissertação. Avaliam a compreensão e estimulam o pensamento crítico. O aluno ter a decisão, a opinião dele sobre como fazer, sobre como agir, sobre que caminho tomar para resolver uma questão, é bem interessante. São resistentes ao plágio, porque o aluno ali fala com as próprias palavras, ele mostra o que ele realmente sabe, né? Geralmente vem com uma carga emocional, muitas vezes, então o professor ele consegue ver que ali é realmente o aluno mostrando o que ele aprendeu no decorrer desse processo que é a avaliação. Nesse próximo slide, veja só, e eu trago também algumas potencialidades que Videnovitz 2020 apresenta também, e eu coloquei na minha pesquisa, e aqui nesse vídeo algumas delas, que são feedback imediato. O professor ele recebe na hora um feedback de como que o aluno está para poder regular seu processo de ensino e aprendizagem, desenvolvimento de melhores habilidades de comunicação oral, promoção da compreensão da matéria aprendida, sondagem do conhecimento por meio do diálogo. Esse é muito interessante, porque o professor, na conversa com o aluno, aprofundando as questões no momento de uma prática avaliativa, ele vai percebendo até onde aquele aluno sabe. E assim ele pode intervir, ajudar o aluno, promovendo o conhecimento. E conhecimento matemático duradouro. O aluno, para ele poder dialogar a respeito de determinado tema, ele vai pesquisar, ele vai aprender esse conteúdo e ele vai ter esse conhecimento matemático que vai durar. Não é simplesmente para aquele momento prova, até porque nós temos que a avaliação é um processo. Então, durante todo esse processo, ele vai desenvolvendo as ideias, vai desenvolvendo, construindo esse conhecimento. E, pessoal, nesse último slide, eu trago, então, as dimensões e alcances de Jogging 1998, que é parte fundamental aí da minha pesquisa, da minha fundamentação teórica. Eu falo bastante a respeito dessas dimensões e alcances, as quais eu procurei evidenciar na quarta prática avaliativa, principalmente, que os alunos eles tiveram que apresentar tarefas em um seminário, onde eles discutiram, dialogaram e apresentaram para a turma suas conclusões. E as dimensões que eu procuro e apresento nessa minha pesquisa são tipo de conteúdo principal, interação, autenticidade, estrutura, examinadores e oralidade. E cada uma tem os seus alcances. Então, eu deixo isso bem claro na minha pesquisa. Eu espero que, se você está interessado em aplicar práticas avaliativas em sala de aula por meio da oralidade, procure se aprofundar um pouquinho mais nessas dimensões e alcances, procure saber, porque é interessante quando você conhece o que pode ser evidenciado dentro de uma prática, você fica esperando que o aluno fale, e quando ele apresenta isso baseado nas suas intervenções, no seu diálogo, no diálogo entre os alunos, é muito gratificante a gente ver que o aluno mostra o conhecimento dele, que ele está apresentando o conhecimento durante todo esse processo avaliativo. Tá certo, pessoal? Então eu espero que você aproveite aí os próximos vídeos, onde eu vou estar relatando um pouquinho de cada prática que eu realizei e as potencialidades observadas, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.